Olá, estamos mais uma vez aqui no canal do YouTube Femina Virtutem para falarmos sobre coisas sobre a espiritualidade, sobre evolução espiritual, sobre conscientização. Mas antes que eu fale sobre consciência, que é o nosso tema de hoje, eu gostaria de dizer que eu coloquei o nome nesse canal de Femina Virtutem, que quer dizer poder feminino, porque eu, como mulher, me identifico com as mulheres, obviamente, pelos nossos sentimentos, a nossa sensibilidade, a nossa grande capacidade de amar. Obviamente, quando uma pessoa se propõe a falar alguma coisa em público, ela deve se ater ou priorizar aquilo que ela conhece, o universo que ela conhece. Então, eu falar sobre o universo masculino seria muito mais difícil, né? Mas qualquer pessoa, independente do sexo, né, de ser mulher ou homem, pode acompanhar aqui, porque vamos falar de coisas muito interessantes que, acredito eu, interessem a praticamente todo mundo. Como eu estava falando anteriormente, nós vamos falar aqui sobre a espiritualidade, o Evangelho de Jesus, o despertar da consciência, que, aliás, é um tema muito também falado hoje. O despertar da consciência, nome de livros, nome de blogs, nome de artigos, enfim. Mas que seria essa consciência que as pessoas tanto falam? O que seria essa consciência? Como é que a gente pode definir e entender? Obviamente que essa consciência não é aquele estado de vigília que normalmente a gente se refere, assim, eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu estou lúcido, não estou dormindo, não estou em coma, não estou alcoolizado, mas não é esse estado de consciência que nós viemos falar aqui hoje. Nós viemos falar de uma consciência maior, né? Principalmente das consciências das leis divinas, as chamadas leis naturais ou leis de Deus. E as leis de Deus são as leis da física, né, do mundo material, e as leis morais. As leis morais são aquelas que estão principalmente no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos mandamentos do Novo Testamento, onde Jesus Cristo nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como uma forma de nos tornarmos pessoas mais caridosas, mais evoluídas, termos mais responsabilidade para com os nossos atos, etc. E adquirirmos principalmente o reino dos céus. O que é o reino dos céus também? É uma dimensão superior onde os espíritos mais evoluídos e mais conscientes habitam, né? Planos espirituais mais elevados. Então, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos falam, na consciência. Mas aí a gente para assim, poxa, se fosse assim, se todo mundo viesse dotado dessa consciência das leis de Deus, as pessoas não fariam tantas maldades, não é? Não teriam consciência pesada, consciência tranquila, todos teriam, digamos assim, um estado de vigilância da consciência constante para que não errassem, não fossem tão desrespeitosos com o meio ambiente, com os animais, com as outras pessoas. Só que a conquista dessa consciência é uma questão de evolução e de querer. À medida que o homem vai evoluindo, ele vai aprendendo, ele vai sofrendo também os reveses de seus próprios atos, porque a própria lei de ação e reação, que é uma lei da física, também chamada de lei do karma ou de causa e efeito pelos hindus, pelos budistas e pelos espiritualistas em geral, que é justamente aquilo que você faz retorna de alguma forma para você. Sobre a lei do karma, um aprendizado que você tem que realizar. Isso a gente pode falar com mais calma num outro encontro. Mas então, se todo mundo já tivesse essa consciência, o mundo já estaria salvo, né? A consciência das leis de Deus. Mas é uma questão de evolução. E para que a gente consiga ou adquira esse estado de consciência mais avançado, a gente tem que buscar isso. E é por isso que a gente tem falado tanto nesse canal da necessidade da gente aprender, evoluir, conhecer, se autoanalisar,
né? Buscar essa espiritualidade, buscar esse conhecimento que liberta. Que o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, os hindus, inclusive, definem Deus como Satyananda, bem-aventurança, verdade e amor. Então, se a gente quiser um dia ir para o reino dos céus, tão propagado por Jesus, que seria um plano espiritual mais elevado, e chegarmos perto do Satyananda, do Deus, teríamos que ter as bem-aventuranças, o conhecimento da verdade e o desenvolvimento do amor pleno, né? E isso é uma questão de evolução. Há pessoas que já estão buscando isso, para isso a gente abriu esse canal para falar sobre essas coisas, e tem pessoas que absolutamente não estão interessadas nisso. Mas isso é de cada um tem seu momento, não é? Cada um tem sua busca na vida. Eu gostaria de citar também um livro da Joana de Ângeles, que é a mentora do médium Divaldo Franco, chamado O Ser Consciente, onde ela explica desde o início do primeiro capítulo as dificuldades do homem, os conflitos emocionais, todas as fugas egóicas, né, formadas através de um ego para se proteger das dores, dos complexos de inferioridade, das culpas, dos remorsos e das mágoas, ressentimentos, enfim. No final, a Joana de Ângeles diz o seguinte: ser consciente de si mesmo é a meta existencial, conseguindo o autoamor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. E diz o seguinte: a aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo da evolução do ser. Ou seja, todos nós que pretendemos evoluir, termos mais conhecimento, nos livrarmos das cargas emocionais, nos livrarmos das energias ruins, né, que nos sondam, habitam ao nosso redor, nós temos que buscar esse estado de consciência maior. E diz o seguinte: ser consciente significa estar desperto, responsável, não arrogante, não submisso, livre de algemas, liberado do passado e do futuro. A autoconquista é-lhe um crescimento natural e não perturbador, assinalado pelo aprofundamento da visão da vida, totalmente diverso do comum, passando a transpessoal, portanto, espiritual. Então, a busca por essa consciência das leis de Deus, das leis naturais ou divinas, passa pela busca de cada um, né? Há pessoas que já querem, cansadas de sofrer, cansadas de lidar com pessoas tão diferentes e querer entender por que as pessoas são tão diferentes, por que uns são tão maus, por que outros são tão bons, por que uns já têm uma consciência tranquila e agem conforme as leis de Deus, e por que outros têm a consciência pesada e não reparam seus erros, e outros nem consciência têm. Como, por exemplo, os psicopatas, que é o próximo livro que eu vou citar aqui, Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa Silva, onde ela estuda e explica a nós leigos a psicopatia. Eu não sei se vocês todos sabem, os psicopatas, eles não têm a capacidade de amar, né? Eles não têm remorso, não têm culpa. Eles têm o sistema límbico do cérebro, que é o responsável pelas emoções, como ela própria diz aqui, hipofuncionante. Então, é como se esse sistema ligado às nossas emoções estivesse um pouco que em estado latente, cristalizado, não funcionando. Por isso que eles fazem o que fazem, sem o menor arrependimento, sem se importar com o sofrimento que causam, e causam tantos transtornos à sociedade e às pessoas de modo geral. Mas uma das mais bonitas definições de consciência eu vi no livro da própria Ana Beatriz Barbosa Silva, e ela começa dizendo que numa palestra, ela era estudante, recém-formada, agora não me lembro, e o professor da palestra perguntou para eles o que era consciência. E a maioria não sabia muito bem explicar, querendo dizer esse estado de vigília, de lucidez material aqui dos olhos, da mente, estarem despertos. E ele diz no final da palestra o seguinte: ser consciente não é um estado momentâneo em nossa existência, como falamos anteriormente. Ser consciente refere-se à nossa maneira de existir no mundo.
Está relacionada à forma como conduzimos as nossas vidas e especialmente as ligações emocionais que estabelecemos com as pessoas e as coisas no nosso dia a dia. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar. E aí a Ana Beatriz Barbosa Silva ficou tão impressionada com aquela definição que ela estendeu essa definição no próprio início do livro e ela diz o seguinte: a consciência é algo que sentimos. Ela existe, antes de tudo, no campo da afeição ou dos afetos. Mais do que uma função comportamental ou intelectual, a consciência pode ser definida como uma emoção. Peço licença e vou um pouco mais além. No meu entender, a consciência é um senso de responsabilidade e generosidade baseado em vínculos emocionais de extrema nobreza com outras criaturas, animais, seres humanos, meio ambiente, né? Ou até mesmo com a humanidade e o universo como um todo. É uma espécie de entidade invisível que possui vida própria e que independe da nossa razão. É a voz secreta da alma, que habita em nosso interior e que nos orienta para o caminho do bem. Assim, a consciência nos abraça e conduz pela vida fora porque está em plena comunhão com o mais poderoso combustível afetivo, o amor. Então, se a nossa consciência é a nossa capacidade de amar, e ela estudando a psicopatia descobriu que essas pessoas são deficientes na capacidade de amar, e se nós responsabilizamos tanto as pessoas e o mundo por estar nesse estado de coisas onde há muita violência, muito desrespeito, muita falta de empatia, de compaixão. Se a gente reclama tanto das pessoas, por que nós próprios não buscamos ser mais conscientes? Não é? Praticar mais as leis de Deus. Para quem não é cristão, estude o budismo, o hinduísmo, faça meditações, faça oração, faça reflexão. E se você não quer se apegar a nenhuma religião, se você já tem um senso de responsabilidade para com o mundo, tudo bem. O importante é que a gente seja melhor. O importante é que a gente seja mais consciente. Porque se a gente quer que realmente esse mundo em que nós habitamos um dia evolua e a gente possa educar nossos filhos, nossos sobrinhos, que as gerações futuras possam ter um mundo mais justo, solidário e responsável, a gente tem que começar por nós mesmos. Vocês não acham? Então é isso, gente. É uma palestrinha hoje, digamos palestrinha, desculpe. É um bate-papo assim bem rapidinho para que a gente entenda essa importância do despertar da consciência, né? Que implica novos conhecimentos, implica reflexões, implica o desenvolvimento da empatia, da compaixão, do amor ao próximo, do amor a Deus, porque afinal de contas, Deus é o criador do universo, né? Existe uma inteligência universal que criou tudo isso, então é importante que a gente questione como é que o mundo funciona. É importante que a gente adquira conhecimentos para se tornar mais consciente. E a gente fazendo a nossa parte, a gente influencia outras pessoas, a gente compartilha, a gente debate e influencia as novas e futuras gerações. E assim esse mundo pode ser melhor. Não é isso, minha gente? Então é isso. Que Jesus nos proteja mais uma vez. Que Deus, em sua imensa sabedoria, nos dê um conhecimento cósmico onde possamos expandir a nossa consciência, sermos mais responsáveis, mais solidários e o nosso mundo evolua para um estado de coisas melhor, onde a gente não precise ver tanta barbaridade, tanto terrorismo, tanta violência, tanta falta de amor, não é isso? Que Deus esteja conosco, que vocês tenham uma excelente noite. Se vocês gostaram do nosso bate-papo, vão vir outros muito mais interessantes, tão interessantes quanto, que esse foi curtinho, pequenininho, mas eu espero que eu tenha me feito entender. Vocês se inscrevam no canal, dê uma curtidinha, compartilhem, tá bom? E assim a gente vai trazendo mais coisas, tá bom? Um beijinho para todos vocês, fiquem com Deus.